Olá, alunos! Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí com a família de vocês durante esse recesso de 2 semanas. E hoje vamos dar continuidade às nossas atividades remotas, né? Através da internet. À distância, né? Com todo mundo seguro. Nas últimas aulas, 4 ou 5 aulas, a gente estudou bastante o elemento visual, que é a cor. A cor na ilustração, né, que é um dos elementos visuais que a gente utiliza na produção artística visual, né, quando eu produzo uma pintura, um desenho, esculpo algo, ou modelo, né, faço algum objeto modelado, a gente utiliza de elementos visuais, como a cor, a forma, a textura, a linha, enfim, vários elementos, né? E a gente estudou nas últimas aulas bastante sobre cor. Agora, hoje, né, nesse vídeo, a gente vai estudar textura, tá? E a textura, você já conhece, obviamente, a gente só vai entender um pouco mais, ampliar mais o nosso conhecimento. Ela é um relevo sobre a superfície, né? Eu posso ter tanto uma superfície lisa, como esse potinho aqui, como eu posso ter uma superfície rugosa, com relevo, como essa minha bonequinha, tá? E a textura é o elemento visual que com frequência eu utilizo o quê? O que eu fiz agora? O tato, o toque. Mas nem sempre eu preciso desse toque para eu perceber que um objeto ou uma produção artística, uma pintura, o que for, tem ali uma textura, tá? Somos capazes de perceber essa textura tanto através do toque, né, do tato, né, quanto da visão. E muitas vezes a gente utiliza os dois. E não necessariamente o objeto ou a obra ela vai ter um relevo para ter textura, porque tem alguns recursos visuais que eu posso fazer com o desenho, através de riscos, de traços, que dão a ideia de que ali tem uma textura. É igual quando a gente faz um desenho de um cachorro, de um urso, e aí eu preciso imitar o pelo ali do animal, e aí eu com risco dou uma ideia de que tem pelo, mas aquele volume ali, aquele pelo, ele não existe, ele é só uma ilusão que eu fiz com o meu recurso, com uma técnica de desenho, tá? Então vamos conhecer um pouco? Vamos lá! A gente tem a textura natural, que a gente encontra facilmente na natureza, como essa árvore e essa larvinha aqui que eu acabei de achar, ó, que linda. Tem algumas folhas que tem, ó, a superfície lisa e alguns frutos que tem a superfície um pouco áspera, né? Aqui nas verduras a gente tem, ó, berinjela, que tem uma superfície mais lisa, né? Não é texturizada. Mas temos aqui, ó, a batata, que ela sempre tem uma textura irregular. Isso são todas texturas naturais, né? Que a gente encontra na natureza. Já as texturas artificiais criadas pelo homem, a gente encontra vários, ó, tanto na produção de objetos, como eu já mostrei, essa aqui é outra bonequinha, ó. O trançado do crochê faz esse relevo, faz essa textura. Aqui na cama, a gente tem uma costura, não sei se vocês conseguem perceber,
uma costura que faz um relevo, também faz essa textura. Em muitas casas também a gente vê essa textura produzida para dar um efeito, né? O pedreiro vem com a massa corrida e faz os desenhos. Também é uma textura. Na casa de vocês tem? Quanto na produção artística ou de design, né? Aqui tem um desenho meu feito a lápis. E vocês percebem que dá uma sensação aqui de palha, de mato, de ranhura da madeira, mas aqui, ó, eu tô tocando, a superfície é lisa, né? Mas essa textura aqui é uma textura que a gente chama de textura gráfica. É uma textura que eu uso de recursos, né, de técnicas, para dar essa sensação visual ao olhar do espectador, ao olhar de vocês. E isso eu consigo, ó, na produção de papéis também, né? Design. Ó a sensação que dá. Usando pontos, riscos. Ó, capa de caderno. Dá uma sensação de textura também com esses risquinhos. A gente tinha visto também na coxa lá que também tinha. Ó, nos tecidos, né, design de moda, imitando peles de animais com outras cores. Então a textura ela tá em tudo, gente. Vamos conhecer um artista que produz também com textura? Vou mostrar para vocês dois artistas, os dois são americanos e possuem claramente o uso da textura na obra. O Jackson Pollock, que fez parte do movimento expressionismo abstrato. Expressionismo porque tratava da expressão dele, né? E o abstrato por não caracterizar nada figurativo da realidade, uma imagem, né? Era somente ali formas, linhas, cores, volume, textura, enfim. Nas suas obras, como vocês estão vendo aí, tinha bastante gestualidade, a tinta era lançada diretamente na tela, através de gestos instintivos, onde o acaso e o aleatório determinavam a evolução da pintura. Ele ia tacando lá a tinta, tinha até uma técnica que ele criou que ele chamava de gotejamento, e toda essa produção estava dentro da Action Paint. O outro artista se chama Roy Lichtenstein. Ele também é um artista americano e fez parte de um movimento chamado Pop Art. Esse movimento artístico se caracterizava pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. As suas pinturas, primeiras pinturas, né, foram baseadas em imagens de histórias em quadrinhos e propagandas e apresentadas em um estilo imitando os processos de impressão em bruto da reprodução de jornais. Lichtenstein usava cores primárias, linhas escuras e grossas, balões contendo textos, efeitos sonoros e o pontilhado, né, super caracterizado do desenho em quadrinho, com sombreado, alguns riscados e alguns símbolozinhos, como vocês estão vendo nas obras que estou mostrando. A primeira atividade vai ser criar uma textura com coisas que vocês têm em casa. Eu tô fazendo aqui, ó, uma coisa bem gostosa, né? Com leite condensado aqui, banana. Tô bem Pollock, ó, só que em vez de tinta eu tô gotejando. E olha que legal, ó, vai formando desenhozinhos. Vocês podem usar, ó, outras coisas para fazer textura, semente. O meu aqui, como é bem gostosinho,
bem magrinho, assim, pra dieta. Tô usando granulado. Esse aqui o olhinho. Eu fiz figurativo aqui, ó. Mas eu poderia fazer uma coisa toda louca também. Se eu quiser aqui empurrar, criar aqui. E experimentar outras texturas, tá valendo. A segunda atividade vai ser criar um desenho, uma pintura, o que vocês desejarem, o material que vocês tiverem, com a textura gráfica, tá? Quem já usa computador pode até fazer no computador, na mão mesmo, com canetinha, lápis de cor. Ah, não tem lápis de cor, pode usar uma caneta normal, como nos exemplos que eu tô mostrando aí. Pode ser também um desenho figurativo, pode ser algo criado, né? Uma imagem criada com formas. O importante é ter espaço, né? Áreas de espaço para vocês preencherem com símbolos para formar essa textura. Então, alunos, são duas atividades, né? Vocês não precisam fazer as duas de uma vez só. Pode fazer uma essa semana, a outra semana que vem, para não sobrecarregar vocês, até porque tem outras matérias. Aqui é com... Utiliza, tanto uma quanto a outra, vocês vão utilizar os materiais que vocês tiverem em casa. A primeira atividade com... que no caso eu fiz ali com leite condensado, banana, granulado, para fazer a textura, né? Uma textura real, né? Que é palpável. Vocês podem fazer com o que vocês quiserem, fazer molho com ketchup, com... enfim, a areia, tá? Areia de aquário, né? Que é coloridinho, o que tiver, tá? Semente. E a textura gráfica pode fazer sobre a superfície que quiser também, um papel de pão, papelão, o que tiver. Ah, não tem canetinha? Usa lápis, usa caneta. Não precisa ser várias cores, se quiser só usar uma cor só, pode usar. O importante é fazer e exercitar a criatividade, tá? E que seja prazeroso para vocês. Beijão e até a próxima aula.